passada o pastor Roni começou a falar a respeito de cosmovisão, né? E aí é um assunto um pouco complexo. Eu confesso que ele mesmo falou, né? É um assunto, ele não queria ser muito filosófico, e eu realmente acho que ele conseguiu abordar muito bem o tema, né? Mas ele é um tema altamente filosófico, e eu achava em algum momento da minha vida que eu gostava de filosofia, e eu tenho descoberto que não gosto tanto quanto eu achava, né? E então, o que acontece? Aí eu me sinto um pouco desafiado para falar a respeito desses assuntos, né? E aí, então, eu escolhi um tema dentro de cosmovisão, partindo do que a gente viu na aula passada, que é um tema que eu tenho, como falar, meditado, pensado um pouco a respeito, que é justamente a educação e o conflito de cosmovisões. Eu me sinto desafiado mais ainda a falar desse tema justamente porque nós temos vários professores na igreja, nós temos pedagogos na igreja, né, e eu não sou nenhum desses, não sou pedagogo e não sou um professor licenciado, né? Mas por que esse assunto tem sido presente na minha vida? Por que eu tenho pensado a respeito disso? Acho que muitos já sabem, mas aí para os que não sabem ainda, eu estou fazendo uma faculdade de História, né? Só que não é licenciatura, eu estou fazendo bacharel, pretendo, logo depois do bacharel, fazer a licenciatura, para poder ter mais habilidade, né, e estar habilitado também para a questão de poder entrar dentro das escolas, e ali uma oportunidade ministerial, né, de poder estar servindo a comunidade e tentar fazer a diferença nesse meio. Só que, mesmo dentro do curso de bacharel, eu estou tendo uma aula que ela é uma matéria que ela é da área de pedagogia, que é a história da educação. E conforme eu estou vendo a história da educação, da forma como ela foi construída, constituída, né, e os pressupostos que ela tem, aí eu tenho ficado meio em choque com a forma como a gente educa nas escolas hoje, né? E aí, então, eu tenho notado justamente isso, né? Nós vivemos em meio aí à educação, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Só abrir aqui. Nós vivemos aí em meio à educação e ela se dá de diversas maneiras, de diversas formas, maneiras formais ou informais, ao tempo todo nós estamos sendo educados. Só que aí, quais são os pressupostos, né, que têm guiado a educação, quais são os pressupostos que têm guiado aí o nosso pensamento a respeito disso, e aí eu tenho entrado em choque com algumas coisas. Então, aí, por conta disso, eu queria falar um pouquinho a respeito da educação e o conflito da cosmovisão, e a gente vê como essa cosmovisão, esse lance de cosmovisão, ele impacta numa realidade tão presente no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Antes, eu queria fazer uma breve recapitulação aí sobre o que a gente viu a respeito de cosmovisão. Deixa eu só me ajeitar aqui, só um minuto. Esse vem para cá. Não, é esse aqui que eu vou abrir. Isso, vamos lá. Alguém de vocês consegue me definir o que é cosmovisão? Alguém quer se arriscar? Uma visão global. Uma visão global? Uma visão global. Tá certo, é. Resumido, né? Eu coloquei aqui para facilitar, tá? O que é cosmovisão? O pastor Roni colocou ali uma definição. É o conjunto de pressuposições que orientam a maneira como o indivíduo interpreta a realidade e se relaciona com ela. Ou seja, são algumas coisas, alguns pressupostos, ou seja, algumas posições anteriores que eu tenho antes de olhar para a realidade que me cerca e antes de eu me relacionar com essa realidade que me cerca. Eu gosto muito de usar, não sei se ela é perfeita, tá bom? Mas eu gosto de usar a ilustração das lentes, tá bom? São mais ou menos como óculos que a gente coloca e a gente olha o mundo e a vida. E aí essa lente são a tal das pressuposições. Essa lente são a tal aí dos pressupostos que a gente tem, que vai acabar orientando, é o que vai corrigir mais ou menos a forma como você está vendo o mundo e a vida, e a forma como você se relaciona com ela. Então, quando eu penso em cosmovisão, a primeira coisa que vem à mente é a lente, que nem eu sem óculos eu enxergo tudo embaçado. Por exemplo,
o rosto ali se eu não me engano, é Elisama, porque eu acabei, né? Mas eu não vejo. Eu não vejo, eu vejo um borrão, né? Eu sei que ela está com uma blusa, acho que é azul, né? Mas o rosto ali não define nada. Aí, a hora que eu coloco o óculos, eu passo a enxergar. Né? Só que o que acontece? Todos nós temos lentes, não existe ninguém que está sem óculos. Todo mundo, quando a gente está falando de cosmovisão, todo mundo tem um óculos. Né? Mas qual é a lente que ela está usando? Certo? E aí, o que acontece? O pastor Roni, ele trouxe alguns exemplos dessas lentes. Né? E aí, teísta, deísta, ateísta, panteísta. Né? Teísta, basicamente, é a crença em Deus, né? O Criador, o poderoso, soberano, é mais ou menos a cosmovisão que a gente tem. Deísta já difere um pouquinho, ele crê realmente numa divindade, só que é aquela história do relojoeiro, né? O relojoeiro vai lá, dá corte no relógio e larga o relógio trabalhando sozinho. Ele não interfere ali, ele não vive naquele meio, naquele ambiente, não se relaciona com ele. Né? Então, a cosmovisão deísta, eles creem em Deus, só que esse Deus, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui nessa esfera, nessa realidade, ele está à parte, né? Ele não está inserido nesse meio e, em última instância, né, no fundo, ele nem se preocupa com o que está acontecendo aqui, ou seja, a gente está jogado à própria sorte, apesar de haver uma divindade. A ateísta, então, é aquela sem Deus, né, que não existe divindade nenhuma, cada um está aí jogado à sua própria sorte, aos seus próprios valores, e assim vai. A gente tem a panteísta, que é Deus está em tudo, então tudo é Deus. Né? Eu sou Deus, a cadeira é Deus, a árvore ali é Deus, a natureza, tudo constitui Deus, tudo no universo há alguma coisa a respeito de Deus, mas não sendo tipo assim que comunica, como a gente tem o conceito de revelação geral, mas realmente sendo divino. Tá bom? Mas isso aqui é só uma recapitulação, o pastor Roni já falou um pouco a respeito disso. Né, o alcance da cosmovisão. Ele usou um termo ali quando ele falou da cosmovisão cristã, que o evangelho ele é holístico, né, ele atinge todas as esferas da vida humana e ela transforma tudo. Ele falou, salvação não é uma coisa que só muda o nosso status, né, tipo assim, de condenado e agora salvo. Né, mas é algo que transforma, que muda a forma como a gente vê a realidade, que ele muda a forma como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona com ele, em todas as esferas, intelectual, emocional, questão de vontade, minha mente, meu coração. A vida cristã, então, ela tem o alcance, a cosmovisão cristã, ela tem o alcance total. O evangelho, ele atinge todas as áreas da minha vida. E quando eu penso em outras cosmovisões, né, de igual forma, né, ela interfere, então, em todas as esferas também da vida. Tá? Então, tipo assim, eu vejo o mundo a partir da perspectiva que temos um Deus criador e sustentador de todo o universo, né? Um Deus soberano. Isso muda totalmente minha perspectiva de vida. Né? Todas as coisas que acontecem na minha vida estão debaixo da soberania de Deus, está sob o controle dele. Né? Todas as coisas cooperam justamente para que eu seja aperfeiçoado nele. Né? Ainda que venham tribulações, ainda que venham provações, todas essas coisas, elas servem justamente para a minha transformação, para que eu produza perseverança, para que eu possa ter meu caráter aprovado em Cristo. Certo? Agora, quando a gente está falando de outras cosmovisões, por exemplo, uma cosmovisão ateísta, é simplesmente a vida é uma sorte, ou, sei lá, um desafio no qual a gente não consegue superar, não consegue lidar bem com ele, totalmente sem propósito, coisas do tipo assim. Né? E aí, quando você vai indo cada vez mais a fundo, e aí você vê, por exemplo, questões de moralidade, né? Por que mentir seria errado? Por que matar uma outra pessoa seria errado? Por que o aborto, né, seria errado? A partir da cosmovisão ateísta, a gente não tem um referencial moral. A moral parte de mim mesmo, cada um tem a sua, então cada um vive a vida do seu jeito, já que cada um, no fundo, não é que eles não têm Deus, mas cada um é o seu próprio Deus, certo? Então, o pastor Roni falou disso aí também. A cosmovisão, ela abrange tudo. Tá? E a cosmovisão cristã, ela deve modificar todo o nosso ser, transformar toda a nossa vida. Agora, entrando um pouquinho dentro do nosso tema. Nosso tema, então, aí da cosmovisão, conflito de cosmovisões na educação. Por que educação e cosmovisão? Né? Por que eu estou escolhendo falar desse assunto? Já disse, é um pouco do assunto que eu tenho pensado,
né? Eu, na verdade, tenho até já avaliado no futuro, daqui a um tempo, não vai ser nos próximos 3 anos, já que eu estou fazendo esse curso de História, mas me aprofundar um pouco nessa área de educação. E aí, por quê, né? Por que eu estou falando disso? Primeiro, porque todos nós estamos envolvidos em educação de alguma forma. Né? Você já estudou, você estuda, você vai estudar, você acompanha alguém que estuda, você trabalha com educação, e aqui as mesmas conjugações verbais, né? Trabalha com educação, trabalhou com educação, vai trabalhar com educação, e assim vai. A educação é algo que permeia toda a nossa vida. O tempo todo nós estamos aprendendo, seja de maneira formal ou informal. Aí por isso que eu estou falando de educação. Né? Pode ser que você esteja estudando hoje. Se você não estudou, se você não estuda hoje, você já estudou. Né? E aí a gente é modelado um pouco, a nossa cosmovisão, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se compreende, é modelado um pouco com respeito aí ao que a gente viu nessa fase escolar, na fase da faculdade, e assim vai. E aí, então, isso molda a forma como a gente vê a realidade, a forma como a gente lida com ela. Né? Se você está estudando, você está passando por esse processo. Às vezes pode ser que você esteja avaliando fazer um outro curso, está pensando em fazer uma faculdade, está pensando em fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o nível que você está pensando de educação, certamente você vai ser moldado pela forma como ela vê a vida também. Né? Acompanha alguém que estuda, eu acompanho. Né? Eu estou estudando, mas eu acompanho alguém que estuda. A Alice já está na escolinha. Né? E aí, então, eu vou acompanhando ela. Basicamente, isso aí é filhos, né? Às vezes, pessoas que você tem sob a sua autoridade, netos, sobrinhos, coisas do tipo. Né? E aí, como eu disse, nós temos diversos profissionais de educação aqui, então, na nossa igreja. Então, isso aqui também serve para a sua própria questão profissional, né? Eu estou partindo, né, do meu trabalho como educador a partir de quais pressupostos, a partir de quais pressuposições, qual é a cosmovisão que guia a forma como eu ensino. Né? Isso vai mudar, certamente, grande parte da forma como você vê o seu trabalho. Tá bem? E será que a Bíblia fala alguma coisa sobre educação? Cadê a Andréia? Cadê o esqueminha lá? Traz aqui para mim? Traz aqui para mim? Vamos lá, eu vou dar prêmio, tá bom? Para os 3 primeiros, certo? Senão aí também... Para os 3 primeiros, é verdade, né? Vamos lá. Mais um quebra-gelo. Tá? Vamos lá, eu quero... vamos lá, 3 pessoas aí para me recitar versículos que falem sobre educação ou tragam princípios sobre educação. Sem consultar no celular, tá bom? Tipo assim, colocar pesquisa, procurar a palavra educação, você vai achar um monte lá, tá bom? Achou ali, Roseli? Mas Roseli? Provérbios, se eu não me engano, é 22:6. Certo. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não desviará dele. Isso. Então, toma o seu prêmio, irmã Roseli. Mais alguém? Pode ser do fundo. O que mais? Será que a Bíblia só tem esse versículo que fala a respeito de educação? Provérbios 27, 1:7. 1:7 ou 1:8? Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Exatamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vendo? Mais alguém? Mondair? Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Muito bem. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Muito bem. Só mais um então, tá? Fala, irmã. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, e quando for velho, não Tá se certo. desviará dele. Tá certo, mas já falaram. Falaram, já é repetido. Certo? Muito bem. Então a gente está vendo que a Bíblia, ela fala sobre educação. Certo? Ela vai falar sobre educação cristã. Calma lá, gente. Ela vai falar sobre educação cristã, mas ela vai falar também muitos princípios com a questão da educação em si, assim, a respeito das mais diversas ciências, das mais diversas áreas. Fala, irmão João.
Pode ler para a gente. Sim. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Jovens aí capacitados para trabalhar, para ensinar. Um docinho aí para agradar. Pronto, acabou, hein? Dependendo como for, daqui a pouco eu dou mais. Certo? Mas aí, Antigo Testamento tem um monte de versículo. Novo Testamento, um monte de versículo. Ó, eu trouxe um aqui. Estou viajando aqui, né? Colossenses 1, 28. A ele anunciamos. Está falando de quem? De Jesus Cristo, tá? A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Tá? A função da educação, né, em última instância, seria aperfeiçoar todo homem em Cristo. Tá? E aí, quando a gente pega, eu grifei aquela palavra ali, ensinando. Aquela palavra ali vem do termo didasco, tá? Que da onde vem a nossa palavra didática. Né? E aí, quando a gente pega essa palavra, por exemplo, didasco, né, essa palavra, os termos, né, gregos, que da onde vem a nossa palavra didática, e da onde vem a nossa palavra pedagogia, só no Novo Testamento, tá? Estou falando do grego. São mais ou menos 150 ocorrências que a gente tem, tá? Dos mais variados. Tá? Desde didasco, didáscalis, didaquê, e assim vai, paidagogo, paideia, paidio, e assim vai. São os mais diversos termos que a gente tem, 150. Mas isso aqui eu estou falando só de palavras, da onde a gente tira questão de ensino, instrução, que está ligado com a nossa palavra didática e que está ligado com a nossa palavra pedagogia. Tá? Mas essa própria palavra aconselhando, ela também é uma palavra ligada à educação, porque é a palavra nutetel. Nutetel, mente, tetel é você colocar para dentro. Seria mais ou menos essa ideia. Então, aconselhar, nutetel seria colocar a informação dentro da mente. Tá? A educação envolve isso também. A gente tem paracaléu, incentivar, né, encorajar, né, admoestar, disciplinar e assim vai. Então, se a gente pegasse todos os termos relacionados com educação, a gente vai ver que a Bíblia ela fala muito, muito, muito a respeito da educação, e ela tem muito a contribuir para a forma como a gente olha para a educação. Né, os óculos que a gente colocaria para olhar dentro dessa esfera, né, chamada educação. Vamos lá. Seguindo. Vamos falar um pouco sobre educação e a cosmovisão contemporânea a respeito da educação. Primeiro, a educação ela não necessariamente está ligada à prática pedagógica ou a um estudo sistematizado, como eu disse. Educação, ela está em todos os lugares, ela se dá em todas as relações, ela acontece de forma espontânea também. Tá? Esse lance da educação aqui acontecer em todos os lugares, eu estava pensando, será que, ou em todo tipo de relação, será que é só quando eu me relaciono com pessoas ou quando eu me relaciono com coisas também? Com coisas também. Né? Se você der uma cabeçada na parede, você vai ver que a parede te machuca, você vai aprender que você não deve bater a cabeça na parede, certo? Então, em todo tipo de relação, tá? Com a criação, né? Em todos os lugares do universo, seja lá onde for, tá? A educação ela se dá e muitas vezes ela acontece de forma espontânea. A maior parte dela, na verdade, acontece de forma espontânea. Então, a educação é algo presente nas nossas vidas. Portanto, quando a gente está falando de educação de filhos, né, um dos grandes valores que a gente dá, ou destaques, é a questão do testemunho, do comportamento do pai. Né, a gente fala que os nossos filhos são espelhos, né, do que a gente é. Né, e quando eu olho para a Alice, eu vejo... Ih, caraca, eu vou chorar já. Mas eu olho para a Alice e vejo, às vezes, na Alice e na Helena, né, principalmente a Ana, ainda está se desenvolvendo um pouquinho ali, mas na Alice, principalmente, já é maior, às vezes eu vejo alguns comportamentos dela, algumas coisas erradas, pensamentos equivocados, eu me vejo. Né. Então, o testemunho, né, a forma como você se comporta, ensina. Né, a forma como eu me relaciono, ensina.
né? A forma como eu me relaciono, eu aprendo. Então, a dupla aí, né? Ensino-aprendizagem. Mas eu queria gastar um tempinho para a gente pensar um pouquinho na história da educação e a gente ver como que a cosmovisão da educação é moldada nos profissionais, nos pedagogos de hoje, tá? Então, aí eu vou passar um pouquinho sobre a história. É exatamente o que eu aprendi na aula lá, tá bom? Isso aqui deve ser reflexo da maior parte das universidades. São conceitos gerais a respeito de educação. E aqui eu vou precisar das minhas anotações. Aqui. Certo? Então, aí vamos fazer uma construção aí, então, a respeito da como essa cosmovisão ela é construída ao longo da história. Primeiro, vamos falar um pouquinho a respeito da Grécia e da Roma antiga. É basicamente dali que eles começam a pegar um pouquinho a respeito da educação, e aí pensando ela num sentido um pouco mais estruturado, né? Você criar métodos, conceitos a respeito de educação, a fim de realmente alcançar um propósito, né? Ícones que a gente tem aí sobre educação na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tem o Sócrates, né? E aí tem a famosa frase do Sócrates lá, conhece a ti mesmo. E esse filósofo aqui, que ele era de Atenas, ele está buscando, né? Ele está impulsionando as pessoas a buscarem as verdades universais, e aí, então, o que ele está pensando quando fala verdades universais é o caminho para a prática do bem e do desenvolvimento de virtudes. Né? O que ele estava, em resumo, pensando aqui é se livrar daquelas falsas certezas, justamente para alcançar a verdade própria do ser humano. Né? O que ele estava querendo alcançar é o que o ser humano é de verdade. Né? E, às vezes, aqueles medos que cercam ele, o que precisa ser deixado para trás, que aquilo não é real, né? E o que a gente pode se apegar para que a gente seja o melhor ser humano que a gente é. Um outro destaque que a gente tem dentro da Grécia Antiga é o tal do Platão, certo? E aí vocês sabem qual vai ser o próximo. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas aí o Platão, um conceito que ele vai trazer a respeito de educação, ele vai trazer baseado na ideia dele da ideia dos dois mundos. Para Platão existia um tal de mundo sensível e um mundo inteligível, né? E aí esses fenômenos, então, eles estão em constante mudanças. Em um desses mundos, as mudanças são constantes, mas no outro, simplesmente nada se modifica. Né? A realidade vai estar além das coisas sensíveis ou aparentes, que precisam ser descobertas pelo intelecto. Então, haviam dois mundos, constantes mudanças, outro, não havia mudanças alguma. Né? E aí a verdadeira realidade, aquilo que realmente é verdade, aquilo que é real, está nesse mundo onde as coisas são simplesmente absolutas. Tá? E como que a gente chega a conhecer essa verdadeira realidade? É por meio do intelecto. E é por isso que ele vai fazer aquela alegoria, aquele mito da caverna, né, onde está o pessoalzinho lá e fica observando a vida por meio das sombras. Aí um consegue se libertar, sai, vê que existe uma realidade muito maior do que daquela que eles estão vendo, aí ele vai contar e simplesmente o pessoal fala, não, isso é tudo bobeira, e acaba destruindo aquele que descobriu a verdadeira realidade. E aí a conclusão que ele está falando é que a educação liberta, a educação ela ilumina os que estão no mundo das sombras e então leva à verdade. Então, para Platão, o que a educação fazia? Ela levava o ser humano ao conhecimento da verdade. E é nesse ponto aqui que eu gosto da filosofia, mas não da filosofia em si, mas de apreciar como a mente humana ela é capaz de chegar a alguns conceitos absurdos, assim, né? Uma coisa é eu chegar a esse conceito observando que alguém já desenvolveu, outra coisa é o cara tirar do nada. Primeiro que ele devia ter muito tempo, né, para ficar pensando nessas coisas, né? A gente brinca. Mas é muito interessante essa ideia do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Desse mundo que as coisas mudam, que as coisas não são tão certas, mas que existe um mundo onde a verdade é absoluta. Né? E aí ele vai ter uma ideia, não sei, o pessoal que entende filosofia, né, mas
que esse motor, o mundo é como se fosse um motor que está lá funcionando, mas teve um motor primeiro que deu a energia para que esse começasse. A gente chama isso de Deus, né? E você fala, o cara pensou isso do nada, né? Por meio da revelação geral, né? Essa é a ideia da revelação geral, né? Você ter conhecimento de um aspecto da verdade para que te impulsione a conhecer mais a respeito dessa verdade, né? E Platão é um bom exemplo disso. Mas então, voltando para ele, a educação liberta, certo? Aqueles que estão vivendo no mundo das trevas, e vai levar esses, então, à verdade, ao conhecimento da verdade. Vamos lá. Sócrates, então, recapitulando, ele queria conhecer a verdade também, né? Mas para quê? Para que o homem pudesse ser o máximo daquilo que ele é. Platão, ele via na educação, nas disciplinas que eles estavam desenvolvendo, o método de eles deixarem o mundo das trevas e ser levados à verdade. E para Aristóteles, ele cria que somente na polis, ou seja, na cidade, o homem se realizava plenamente em busca, então, desse bem supremo. E aí, para que servia a educação para Aristóteles? A educação era uma condição da polis, da cidade, e ela não podia ser negligenciada, né? A política era a ciência mais importante, e apenas um meio. A política era a ciência mais importante, e apenas por meio da educação o homem desenvolvia a prática do bem-estar comum, né? Então, a forma de um homem se tornar um cidadão, ou seja, alguém civilizado que consegue conviver em grupo, somente por meio da educação. Certo? Isso. E aí, então, no mundo grego, a gente vai ter o tal do conceito da paideia. Alguém já ouviu falar desse conceito da paideia? O pessoal da educação já deve ter ouvido falar, né? Que basicamente era um conjunto de disciplinas para que o homem fosse aperfeiçoado, para se almejar, se alcançar, então, aquele ideal do homem perfeito, né? Havia uma vertente no sentido de que essa paideia, ela primeiro era um preparo militar, então, para ter fortes guerreiros, porque era um grupo, né? Na verdade, era um império conquistador, então eles precisavam de homens habilidosos para que eles continuassem as suas conquistas. E a paideia tem essa vertente no sentido de preparar bons guerreiros, né? E aí, fisicamente falando, né, uma grande ênfase em questão de educação física, mas também muita questão estratégica. Então, muita lógica, muito pensamento, muito conhecimento intelectual, a fim de que eles pudessem desenvolver boas estratégias. E tudo isso visando alcançar o homem perfeito, aí depois aperfeiçoando quando vem Aristóteles, e aí falando do contexto urbano, do contexto da cidade, então, alcançar aquele cidadão perfeito, né? E aí, então, eles vão desenvolvendo as mais diversas disciplinas, os mais diversos métodos, a fim de que o homem perfeito seja alcançado. Então, quando surge esse termo, essa ideia da paideia na Grécia, é justamente isso. São disciplinas, né, meios que foram criados para que o homem perfeito fosse alcançado. Na Roma Antiga, o que aconteceu? Portanto que a gente até fala, o Império Greco-Romano, né? A Roma, aí tem o tal da helenização, né? Na Roma, basicamente, a educação ela vai se dar por meio da cultura grega, porque a educação ela não era algo valorizado. Na verdade, a profissão de educador, de mestre, não era algo valorizado. E aí, então, o que acontecia? Eles eram como se fossem escravos, né? O pedagogo nada mais é que um escravo que dentro da casa ensinava alguma questão de educação para os filhos do seu senhor ou para quem ele quisesse ali dentro da sua casa. Então, os romanos dominando os gregos, o que acontece? Os gregos, eles começam então a se tornar esses escravos pedagogos, e aí o que ele está ensinando para as crianças romanas, né, para os adolescentes, para os jovens romanos? A educação grega, né? E aí no mundo romano isso vai ficar chamado de humanitas, né? Ou humanitas, né? Mas aí é basicamente a mesma coisa. É um conceito, é um grupo de disciplinas a fim de que o homem perfeito fosse alcançado, certo? Essa é a Grécia. A Grécia, então, o foco era o quê? Na educação. Eram disciplinas para alcançar o homem perfeito. Baixa Idade Média. Aí dentro da Baixa Idade Média, nós entramos na patrística e na escolástica.
qual que é a grande marca da Baixa Idade Média? É a tal da cristandade. Tudo vai girar em torno da fé cristã, tudo vai girar em torno da vida da igreja, de você reforçar, né, a doutrina da igreja e assim vai. E aí, então, nós temos 2 períodos dentro dessa Baixa Idade Média, patrística e escolástica. Dentro da patrística, que é o primeiro ponto ali, o grande destaque é o tal do Agostinho de Hipona, ou Hipona, né? Agostinho de Hipona, que é do que o pastor Roni está falando agora lá na outra igreja. Tá? Para Agostinho de Hipona, o que ele pensava? Que a fé, ela vai à frente, né? Mas ela vai seguida pela razão. Ou seja, nós realmente estamos buscando desenvolver a nossa fé, mas a nossa fé ela não é para ser uma fé, vamos colocar o termo, uma fé burra, como a gente fala hoje, mas a fé ela deve ser apoiada pela razão. Né? A razão ele usava a fim de que a união, né, a harmonia, a unidade na fé da igreja fosse mantida. Então, para que eles estavam desenvolvendo a educação? Basicamente para desenvolver teologia, né, catequizações, o desenvolvimento das doutrinas, né, e era basicamente isso que é o período da patrística na educação, bem resumidamente, tá? Mas a principal ideia aqui é, primeiro, fé, depois, razão. Tá? E aí, então, a educação ela sempre estava buscando, em última instância, o conhecimento e o agrado de Deus. Tá? Quando a gente vai para a escolástica, né, esse método, o que ele estava tentando fazer? É conciliar a racionalidade, e aí, quando a gente está falando de racionalidade, a gente está falando das tradições gregas, das artes liberais, né, e aí a gente está falando de Platão e Aristóteles, grande influência nesse período da escolástica, sobretudo de Aristóteles, né? E aí o que acontece? Eles estavam querendo conciliar, então, essas artes liberais, eles estavam querendo conciliar esses pensamentos de Aristóteles e de Platão para buscar as principais respostas do ser humano. Lembra que o pastor Roni colocou? Acho que foi o primeiro slide, né? Por que eu existo? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Essas coisas assim. Né? Então, eles estavam aí por meio da racionalidade, respondendo essas perguntas, mas ainda assim sem negligenciar, né, e sem deixar subestimar a verdade revelada. E aí, então, vai surgir pelo menos 2 métodos de educação, né, 2 vertentes de educação dentro do período escolástico, que aí a gente tem o trivium, né, aí dentro do trivium, que essas eram 3 disciplinas, basicamente. Lógica, gramática e retórica. E aí a gente tinha quadrivium, que eram 4 disciplinas, aritmética, música, geometria e astronomia. Né, e aí, então, 2 nomes importantes que a gente tem dentro desse período da escolástica, o próprio Agostinho, né, mas mais ainda Tomás de Aquino. Né, e aí ele quer gerar essa autonomia da razão, mas sem negar a subordinação que a razão tinha à fé. Certo? E aqui, então, tem o pensamento da filosofia, e isso aqui é interessante. Filosofia ela sempre foi vista como um conhecimento superior, é um ensino superior. Né? A gente ia subindo degraus dentro da educação até que a gente pudesse alcançar o conhecimento filosófico. Tá? Mas aí, nesse período escolástico, o conhecimento filosófico ele não era o grau máximo. O conhecimento máximo que um ser humano poderia começar a desenvolver é o conhecimento teológico. Né? E para alguém entrar numa escola de teologia, o critério básico, né, o pré-requisito seria ele dominar filosofia. Né? Então, a filosofia era um degrau para que, então, alguém pudesse entrar numa escola de teologia e se desenvolver, aí, então, no conhecimento de Deus. Né? Então, o que a gente tem dentro desse período da Baixa Idade Média? E é interessante que a Baixa Idade Média ela é chamada de Idade das Trevas. Né? Isso por causa do iluminismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho rapidinho. Mas, na Baixa Idade Média, né, no período patrístico e escolástico, a gente tem coisas muito importantes para que a gente aprenda a respeito de educação. Só que aí o que acontece? Vem o tal do renascentismo, e aí então surge o tal do humanismo renascentista. O que vai acontecer? Justamente por causa
da escolástica, e a escolástica, eles buscando se desenvolver no ambiente educacional, eles começam a ter ali também as primeiras faculdades, aí o pessoal começa a ficar um pouco mais culto, dominar um pouquinho mais de ciência, e aí o modo de se viver começa a mudar um pouco, né? E aí então começa a retornar às cidades, deixando os feudos, questão de negócios e comércios reacende novamente, e aí surge uma nova classe social que eles vão chamar de burguesia, né? Aí vão surgir novas necessidades de novos profissionais, e aí então também vai surgir a necessidade agora de colégios, né? E aí professores, profissionais mesmo, né? Trabalhando para isso, certo? Então aí o renascentismo é um novo estilo de vida que está surgindo, e isso fomentado justamente por causa da educação escolástica, né, com a ideia dos mosteiros, das catedrais, vão surgindo essas primeiras universidades, e aí vai se mudando, então, a forma como as pessoas viam o mundo, ou seja, uma cosmovisão começando a ser moldada, transformada, e a ideia principal, aí então, desse período renascentista, era a formação de um homem que passou agora a buscar a explicação dos fenômenos da vida no próprio homem e pelo próprio homem, tá? E aí então que a gente surge aí a questão do humanismo renascentista. Qual é a principal ênfase de educação no renascentismo? É a educação voltada no homem e desenvolvida pelo próprio homem, né? O antropocentrismo é uma grande marca do renascentismo. Antropocentrismo, racionalismo, né, o hedonismo, né, a busca pelo prazer, o individualismo, né, o que importa sou eu, e assim vai. Tá, então, quando a gente chega no renascentismo, surge o humanismo renascentista. O que isso é basicamente? Antropocentrismo. O homem agora volta para o centro, né, e o que acontece com a fé, então? É deixada de lado, né? Eles começam a ver que as explicações dadas pela fé parece que é algo que não explica muito bem a realidade, pode ser algo que seja fantasioso. Talvez a resposta para as grandes questões na vida está dentro do próprio homem. E aí, então, a educação ela começa a ser desenvolvida a partir do homem e dentro do próprio homem, pelo homem. O homem está no centro de todas as coisas. Aí, até que a gente chega, então, na Idade Moderna. E aí eu coloquei o nome de humanismo racionalista. Tá? Quando a gente chega na Idade Moderna, uma das coisas que a gente vai ter aqui de interessante vai começar a tal da reforma protestante. Aí só uma curiosidade, Lutero teve uma grande importância também para a questão educacional, né? E justamente isso, você vê que essa importância de que todos tenham a Bíblia, todos possam ler a Bíblia, você vê que ele tem uma pegada na questão da educação, todo mundo precisava saber ler, né? Não só ler as letras, mas compreender o que o texto estava falando, então ele tinha essa pegada educacional. E aí um dos grandes incentivos de Lutero foi a questão da educação infantil, e ele que começou a trazer a ideia desse ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Mais ou menos essas divisões, tá bom? A isso aqui, nós temos a reforma, né? Aí surgiu a tal da contra-reforma. E aí surge a tal da Companhia de Jesus, que a gente conhece como os jesuítas. E aí, justamente, para agir contra a reforma, os jesuítas começam a desenvolver a educação para quê? Para defender a fé católica e a unidade da Igreja Romana, tá? Só que eles vão desenvolver grandes métodos de educação, né? Aí tem a tal da Ratio Studiorum, alguma coisa assim, eu tenho anotado aqui em algum lugar. Ratio Studiorum, não sei, é latim. Né, mas aí eles vão desenvolver esse método e vai ser baseado justamente nos meios escolásticos, Trivium e Quadrivium, lá que Tomás de Aquino desenvolveu. Os jesuítas vão ter uma grande influência na educação brasileira, justamente porque a gente foi colonizado por um país católico, né, e aí então os jesuítas vinham aqui com as suas ações missionárias, e em meio a essas ações missionárias, eles tinham que primeiro ensinar os índios a ler, a desenvolver e as coisas assim, né, os escravos que depois mais para frente. E uma curiosidade é que durante esse período que os jesuítas eles começam a dominar a parte da educação aqui no Brasil, né,
no Brasil vão existir universidades que não existiam na Europa. Né? Se caso não tivesse acontecido um grande conflito, onde um tal de Marquês de Pombal, né, vai derrubar, vai proibir, né, vai expulsar todos os jesuítas dos territórios portugueses, inclusive da colônia que é o Brasil, né, a gente talvez teria uma das melhores educações do mundo. Né, essa questão de nível de desenvolvimento intelectual, aí pensando também até pelos meios. Né, eles estavam, apesar de ser uma educação católica, ainda assim eles estavam dentro de uma maneira educacional um pouquinho mais interessante, vamos dizer assim, fé, né, e razão. Ainda que eu dou um pouco mais de ênfase para a razão, ainda assim eu entendo a questão da subordinação da fé. Mas, dentro dessa idade moderna, vai surgir o tal do iluminismo. E aí, qual que é a ideia do iluminismo? É iluminar as trevas, né, pois todo o pensamento anterior, né, que eles tinham tido, toda a ciência que fora desenvolvida até aquele momento, estava contaminado pelo pensamento religioso. Né? Então, se tinha religião, algum resquício de religião, se o cara era, às vezes, só religioso, ter desenvolvido alguma ciência, alguma tecnologia, aquilo ali não prestava. A gente deveria agora revisitar todas as coisas, desenvolver novas ciências, nova tecnologia, agora sem o pensamento religioso. Qual que é a marca do iluminismo? Né? Então, da idade moderna, e principalmente a partir do iluminismo. Antropocentrismo e negação da fé. Né, a gente vai ter um famoso aí, artista, né, Voltaire, olha o que ele falava: o mundo apenas estará verdadeiramente livre quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Né, então ele estava meio revolto, né, com as autoridades ali, sejam elas governamentais ou eclesiásticas. Tá, e aí parece até que ele tem uma pegadinha assim meio de anarquismo, né? Mas aí ele queria que o último rei fosse enforcado, pelo menos aquele sistema de governo, né? E aí, então, o último padre, porque a religião ela não presta para nada, certo? Um outro expoente que a gente tem aí bem interessante é o tal do Rousseau. Tá? E Rousseau, ele vai ser muito importante, vai marcar muito a questão educacional que a gente tem hoje. Tá? Rousseau, ele falava assim, qual é a proposta dele? Que a educação não devia agredir a criança, o aluno. Né? Ele dava muita ênfase à educação infantil. Né? Então, a educação não devia agredir a criança, nem a sua natureza, permitindo a ela obedecer o seu ritmo natural, com uma razão autônoma, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista ético. Então, o professor ele deveria ser o quê? Só um facilitador, certo? Isso aqui parece com algum tipo de ensino que a gente tem aí hoje em dia, né, construtivismo. Ele aqui é um dos que vai começar a fomentar essa ideia que depois vai ser desenvolvida alguns anos mais para frente. Tá? Aqui, já na transição para o nosso tempo contemporâneo, a gente também vai ter o tal do Karl Marx, que aí vai trazer a questão da revolução, da luta de classes, e a revolução ela só vai se dar por meio da luta de classes, e para que haja revolução por meio da luta de classes, eles precisam ter conhecimento da verdade, certo? E então a educação ela vai ser desenvolvida buscando o quê? Que haja essa revolução, o capitalismo seja então finalmente destruído e eles possam viver em comunidade, tá bom? O Karl Marx, antes dele um pouquinho, nós temos Augusto Comte, com o tal do positivismo, né? Ele nega a teologia, ele nega a metafísica, não que seja realidades, mas não é o caminho mais excelente, tá bom? E ele vai supervalorizar a razão, o método científico. O grande lema do positivismo é, quem sabe? Ordem e progresso. E amor. Né? Mas na nossa bandeira está o quê? Ordem e progresso. Tá? Então, a República Brasileira e o método educacional brasileiro, ele é extremamente influenciado pelo positivismo. Nega a teologia, mundo metafísico, e supervaloriza, então, o método científico e a razão, então, né? Então, você vai vendo aí porque isso explica muita coisa de como a gente vê a educação hoje, tá? Na contemporaneidade,
A partir do século XIX, a gente vai ter o século chamado século da pedagogia. Vão surgir grandes nomes a respeito da educação, tá? E aí tem um monte, tá bom? Eu não vou falar deles, de todos eles, mas são grandes pensadores, grandes pedagogistas, ou seja, aqueles que pensaram e desenvolveram métodos, formas, filosofias pedagógicas, né? E aí a gente tem, vamos ver, Dewey, que é o pai da escola nova, que basicamente é a ideia da prática e teoria, né? Os dois andarem juntos. Né? Isso me parece um pouco daquela, quando você vê aquele filme americano, que você vê, às vezes, o menino dissecando o sapo na escola. Então, é mais ou menos um pouco dessa ideia. Montessori, quem aqui tem filho recente e foi comprar quarto para nenenzinho, fazer essas coisas, vocês provavelmente ouviram falar do método montessoriano. Né? Aí a tal da Montessori, que basicamente a ideia dela é dar liberdade à criança para que ela se desenvolva. Tá? Então, o professor, ele vai o quê? Ele vai só facilitando também, não interfere, deixa que ela se descobre sozinha. Tem o tal do Piaget. O Piaget ele vai desenvolver um pouco, uma das partes importantes que ele desenvolve é a questão dos momentos, das formas, das etapas de ensino conforme as faixas etárias, né? O que é melhor fazer de uma idade entre outra. Dois grandes expoentes da psicologia, Rogers, né, e Skinner. O Skinner, talvez o principal expoente do behaviorismo, da psicologia comportamental. E a gente tem o tal ali do Gransmit, ou Gransmit, não sei como é que pronuncia aquele nome ali no meio ali. Mas esse aqui, ele era do Partido Comunista Italiano, né, e ele era realmente influenciado pelas ideias de Marx. Né, e a ideia dele era justamente trazer a consciência, a verdade, né, para as classes oprimidas. Então, trazer educação, porque ele pensava que a educação era somente proletariado que fala? Né? Então, eles deveriam trazer educação justamente para os trabalhadores, para que, então, eles tivessem consciência, e aí, tendo, então, a erudição, né, da classe dos trabalhadores, haveria, então, essa revolução. Quem é um cara altamente influenciado pelas ideias desse Gransmit? Né, o tal do Paulo Freire, tá bom? E aí eu não vou falar aqui sobre Paulo Freire, não vou fazer nenhuma resenha, não é a nossa intenção, daqui a pouco. Eu estou até preocupado que eu já gastei muito tempo com isso, a gente tem que olhar para a Bíblia, tá bom? E a gente vai olhar para a Bíblia, bastante versículo, inclusive, tá bom? Mas veja, o Paulo Freire, né, ele é o guru da educação no Brasil hoje, né, o pai da educação brasileira, ele é realmente marxista, e só algumas ideias. Ele tira, por exemplo, o fator pecado da jogada quando ele fala a respeito de educação. Então, para ele, as pessoas são essencialmente boas. Tá bom? Isso ele fala lá na Pedagogia do Oprimido. Tá? Na Pedagogia da Esperança, ele vai mostrar que a educação ela é a fonte da esperança. Né? No mundo perdido, o que vai trazer a esperança é a educação, justamente porque a educação vai trazer a consciência da opressão e que vai permitir a revolução proposta pelo marxismo. Mas, quando a gente está falando de cosmovisão contemporânea, resumindo, quando a gente está vendo lá da Grécia, da Roma, a questão da paideia, o aperfeiçoamento do homem por meio dessas disciplinas criadas pelo próprio homem, são redundantes, tá? Boa parte delas. É humanista, né? O homem no foco, ele é o centro de tudo, não só o centro, né, como objeto de estudo, mas a resposta também está nele. Né? O homem, ele é essencialmente bom. Tá? Então, o que acontece? O que significa se a gente olha para o homem sendo essencialmente bom? Quer dizer que é só se ajeitar alguma coisinha ali, outra aqui, a gente resolve o problema, tá bom? Do homem. Há uma supervalorização da razão, e, então, negação de Deus, da fé. Né? Isso aqui ou vai fazer parte de uma ideologia, que é a ideia do Karl Marx, ou simplesmente é algo fantasioso, é algo retrógrado, não faz sentido para os nossos dias hoje. E aí, então, o termo, isso aí eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Eu falei para a ideia contemporânea. Basicamente, a gente vai olhar para a educação nos dias de hoje como uma forma de aperfeiçoamento do homem. É a forma dele se tornar um cidadão melhor, né? A forma de ele, então, meio que ser purificado da maldade dele. Né? Parece que é uma espécie de redenção por meio da educação.
Tá? É por isso que nós, principalmente a gente como brasileiro, a gente vai valorizar muito quando tem algum presidente que aí a proposta dele de educação é muito boa. Né? Por quê? Porque a gente vê que a educação é a resposta, é a solução para o homem. Tá? É por isso que quando mexe no orçamento do MEC, o pessoal quer ir para a rua, porque é um problemão. Não que não seja, tá bom? Não que não seja. Mas nós, como brasileiros, nós olhamos para a educação como a grande solução. Né? Como se fosse o conhecimento pelo conhecimento. E veja, os pressupostos que a gente tem de educação: humanista, antropocêntrico, o homem é essencialmente bom, supervalorização da negação, negação de Deus. E aí, parecendo essa ideia de paideia contemporânea, né? A educação, então, vai ser essa fonte de esperança, e é por meio dela, então, que a sociedade ela vai ser redimida, ela vai ser transformada, e ela vai alcançar, então, essa paideia. Tá bom? O grande problema é educação do quê? Conhecimento do quê? Né? Considerando que o homem é o quê? E assim vai. Certo? Vamos lá. Educação e cosmovisão cristã. Quem é o homem? Vamos para o intervalo, tá? Quando eu mostrei esse quadro aqui, e aí mostrando alguns conceitos aí. Esses são pressupostos, né, das pessoas que estão pensando em educação nos nossos dias hoje. Né? Então, a educação ela é totalmente pensada de forma antropocêntrica e negando a fé. Tá? O homem é o centro, a resposta está nele, porque, afinal de contas, ele essencialmente é bom, só precisa corrigir algumas coisas, e deixa Deus de lado. Né? Então, somente a questão do exercício da razão, do pensar, do conhecer cada vez mais, desenvolver cada vez mais ciência e tecnologia, ele vai se compreender, ele vai se transformar, ele vai se tornar alguém melhor, um cidadão melhor. Tá bom? Então, essa é a ideia aí da cosmovisão contemporânea. Outra coisa, ela não surgiu do nada, como vocês viram. Né? Isso aqui, desde quando eles ensinam, eles mesmos pegam. Né? Eu resumi um semestre aqui, tá? E provavelmente deve ter coisas erradas, tá? Se tiver gente da área de educação e quiser corrigir, fique à vontade, tá bom? Mas eu tentei não entrar nas partes mais polêmicas ou coisas que eu também não domino, não que eu domine essa parte aqui, né? Sei um pouquinho, né? Mas que eu sei um pouquinho, pelo menos, para falar, tá bom? Mas qual a ideia? Uma cosmovisão, ela é construída, ela vai sendo transformada, o mundo vai... A forma como o mundo vai se transformando, as relações vão se transformando, ela também vai mudando, certo? Mas o que acontece? As pessoas fazem, então, a educação tendo esse princípio humanista, tá bom? Homem no centro e a solução do problema está nele mesmo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, e aí a gente pensando numa cosmovisão cristã, como Deus espera que a gente desenvolva a educação? Né? Quais são as lentes, então, que eu coloco nos meus olhos para que eu veja o mundo e me relacione com ele? Né? Quais são as lentes que eu devo ter nos meus olhos para que eu olhe para a educação e aí, então, eu desenvolva, pense a respeito de educação e entre no meio, né? Seja estudando, trabalhando, desenvolvendo educação, tá bom? Primeira coisa, quem é o homem? Né? Biblicamente falando, quem é o homem? Isso aqui vai mudar muitas das coisas da perspectiva da educação humanista que a gente tem. Tá bom? Vamos lá. É aqui, né? Não é aqui. Vamos lá. Eu coloquei alguns versículos. Tá? Eu vou pedir... Os irmãos podem abrir esses versículos meio que aleatoriamente. Tá bom? Aí, para ser rápido, a gente vai lendo e aí eu vou pontuando algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Gênesis 1, 27 a 31. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 31. E Deus viu tudo quanto fizera, era muito bom. E foram-se tarde e manhã, o sexto dia. Certo? Vamos lá. Primeira coisa. Biblicamente falando, quem é o homem? Segundo Gênesis 1. Certo. Criação de Deus, tá bom?
foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Tá? Isso é uma informação importantíssima também. A gente não é só um animal diferenciado, certo? Que tem um nível de inteligência ou um nível de se relacionar com o mundo um pouquinho diferente do que um outro tipo de animal. Nós somos criação de Deus e fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? O homem, ele é um ser ímpar. A humanidade são seres ímpares, tá? Em comparação com o restante de toda a criação. Aí no versículo 31 a gente viu que tudo que Deus fez era muito bom. Certo? Quando a gente olha esse bom, a gente deve sempre lembrar que esse bom está condizente com o caráter do nosso Deus. E o nosso Deus sendo bom, o nosso Deus é perfeito, certo? Então, quando ele está falando a respeito do bom, essa palavra bom ela está intimamente ligada com a perfeição dele. Certo? Então, o homem ele foi criado perfeito. Só que aí, peraí, tem alguma coisa estranha nessa história, se a gente parar aqui, certo? Aí vamos para Gênesis 2:17. Só virar uma página. Aí a gente vê que mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E aí, quando a gente vai lá para o 3, versículos 10 a 11, só virar a página, Gênesis 3, a partir do 10, o homem respondeu, primeiro no 9, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? O homem respondeu, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E aí então o homem agora ele morre. Tá? Ele morre, quer dizer que ele caiu duro ali, pum, morreu? Não. Certo? Mas agora ele vai experimentar todas as dimensões da maldição do pecado com respeito à morte. Primeira morte, a gente chama de morte espiritual. Eu tenho usado bastante essa ilustração, não sei se eu já usei aqui. Mas, se eu pego o galho de uma árvore, tiro ele da árvore, ele está desconectado da fonte de vida dele. Aquele galho, ainda que ele pareça que tem algum tipo de vida ali, com o tempo ele vai secar, vai apodrecer, e então vem a morte física. Mas a primeira coisa está rompido a fonte de vida, rompeu o relacionamento com Deus. Consequentemente, isso vai trazer a morte física. E aí, por causa da culpa do nosso pecado, a gente vai sofrer na eternidade, o homem natural, Deus me livre, né? Quase me benzi aqui, né? O homem natural, sem Cristo, ele vai experimentar a morte eterna, tá bom? Então, o homem, ele qual é o grande problema que aconteceu? Ele é pecador. E aí Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tá bom? Então, todos pecaram e estão separados de Deus. Qual que é o grande problema, então? Quem é o homem? Ele é um pecador e ele está separado de Deus. Ele está separado da fonte de vida, da fonte de conhecimento. Tá bom? Vamos migrando para a cabeça aí para pensar para a educação. O homem, então, é a criação de Deus, mas o que aconteceu? Ofendeu a Deus, então se tornou pecador e agora afastado de Deus, porque Deus não tolera o pecado. Deus fala, Deus cumpre. Certamente morrerás. Morre. Tá bom? Romanos 3, 10 a 12. Vamos abrir lá? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Certo? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Certo? Guarda essa informação na mente. Quem é o homem? É a pergunta que a gente está tentando responder. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Certo? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que compreenda. Romanos 3, Efésios 2, estávamos mortos e seguíamos o sistema desse mundo, o governante desse mundo,
e a nossa própria carne, aquilo que nos governa, a nossa natureza pecaminosa. 2 Tessalonicenses 2:12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não há quem busque a Deus, né? Não há quem o entenda, não há nenhum justo, todos estão mortos em seus pecados, seguindo as suas vontades, seguindo esse sistema, o governante deste mundo, né? Naturalmente o homem ele tem prazer na injustiça, né? 1 Coríntios, voltando um pouquinho, 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Né? Ele não consegue entender, ele não consegue pensar, raciocinar ao ponto de compreender as verdades a respeito de Deus. Né? Quem é o homem, segundo esses textos que a gente leu? Alguém consegue definir em uma frase assim, pequenininha? Já coloquei? Isso, mas tem um outro termo ali, ó. Totalmente depravado. Tá? O homem, naturalmente falando, ele é totalmente depravado. E aí a gente precisa acertar só um detalhezinho. Totalmente depravado não quer dizer que todo mundo vai fazer as maiores atrocidades possíveis, apesar de, por conta do pecado, natureza pecaminosa, ele ter capacidade de fazer essas coisas, mas não quer dizer que ele não seja capaz até de fazer atos de bondade. O conceito de depravação total, conforme a gente leu, 1 Coríntios 2:14, o homem não pode compreender Deus, o seu intelecto está corrompido. Né? Efésios 2:1-3, né? Seguindo a vontade da sua carne. Né? Ele não, a volição, né? Os desejos dele também estão corrompidos. Romanos 3:10-12, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Falei do intelecto, da vontade, as suas emoções também, né? Os seus desejos. Aí é 2 Tessalonicenses 2:12. Né? Ele tem prazer na injustiça. E Romanos 3 também fala, né? Não há quem busque a Deus, né? Cadê? 3:10-12. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, também intelecto comprometido, ninguém que busque a Deus sua vontade. Todos se desviaram e se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, né? Nenhum sequer, ninguém que tenha apreço, né? Desejo, a vontade de fazer o bem. Então, nas esferas do que compõe a humanidade, né? Inteligência, emoção, né? A questão da vontade, né? A sua mente, seu coração são totalmente deturpados e manchados pelo pecado. Né? Mas o homem faz algumas coisas boas, não quer dizer que tem alguma coisinha boa nele? Né? Isaías 64:6, que é o outro texto que está ali, vai falar que as nossas obras de justiça para Deus são como trapo de imundícia. Já disse várias vezes, trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para coletar o fluido menstrual. Tá? Algo corrompido, nojento, impuro. Né? A mulher se tornava impura no período menstrual também. Então não é aceitável para Deus, porque tudo que a gente faz de atos de bondade, é impossível atribuir alguma justiça para a gente, justamente porque nós somos pecadores e estamos totalmente depravados, afastados de Deus. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Aí o texto continua, graças a Deus, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Quem é o homem? É alguém que está sujeito à morte. Tá bom? Bem resumidamente, o homem realmente é a criação de Deus, foi criado perfeito. Mas a partir do momento que ele peca, se desconecta da fonte da vida, ele experimenta a morte. Agora ele é um ofensor, né? Deus abomina ele por conta da sua injustiça, e ele então está afastado de Deus. Por esse afastamento de Deus e a maldição do pecado sobre ele, então ele, como um todo, na sua plenitude, ele está totalmente corrompido.
Romanos 6:23 mostra, né, que está sujeito à morte, até chegar ao ponto em que, né, caixão, lá na frente, na história, morte eterna. Certo? Esse é o homem. Né? A gente vê que a educação humanista ela é baseada no conceito de que realmente há algo de bom no homem, contanto que a solução dos problemas do homem está no próprio homem. A gente olhando quem é o homem biblicamente falando, há alguma possibilidade da solução estar dentro do seu próprio coração, do seu próprio ser? Né? Então, se a educação ela está sendo pensada dessa forma, como o homem sendo bom e a solução está nele próprio, provavelmente muitas das coisas, né, que relógio, como é que fala? Que relógio quebrado acerta a hora ainda 2 vezes por dia. Né? Não quer dizer que toda a educação seja pega e joga fora e vamos começar de novo. Mas realmente tem alguns conceitos por demais equivocados, tá bom? Errados, por conta de uma visão errada de quem é o homem. Né? Então a solução para o problema humano não está em si, certo? Tudo bem até aí? Quem é o homem? Corrompido. Né? O homem, naturalmente, sem Cristo, ele é mau. Tudo bem até aí? Não tem nada de bom. Então, antropocentrismo, por favor, fujam. Outra pergunta. Nós podemos desenvolver ciência? Podemos desenvolver ciência? Vamos ler Gênesis 1:28? Então, Deus os abençoou, o homem e a mulher, né? E lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que estejam sobre a terra. Certo? Enchei a terra e sujeitai-a, dominem sobre tudo sobre ela. Tudo bem? A gente pode desenvolver ciência, com certeza. Né? Isso faz parte de um conceito, apesar de a gente não se denominar como reformados na teologia, por divergirmos em alguma coisa, mas é uma ideia interessante, a questão do mandato cultural, exercer domínio. Né? Eu devo dominar sobre toda a criação, eu só domino aquilo que eu conheço. Certo? Então, eu realmente preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver métodos para ensinar, para que eu aprenda, né? E aí, então, das mais diversas áreas. Então, você que tem a sua profissão, se você está desenvolvendo ela, se esmere nela, tá bom? Porque você está obedecendo a Deus, você está dominando alguma coisa sobre a terra, da criação que Deus ordenou que nós a dominássemos, tá bom? A questão é, então, do mandato cultural, certo? E aí envolve tanto aspectos físicos, biológicos, tudo contido nessa terra. Tá? Então, quando você olha para um celular, certo? Isso aqui você deve olhar e glorificar a Deus, porque isso aqui faz parte do mandato cultural. Foi alguém motivado da maneira correta ou não, ainda assim ele estava desenvolvendo, ele estava exercendo domínio, ele estava cumprindo o propósito do qual ele foi criado, um dos propósitos para o qual ele foi criado. Né? A questão de exercer domínio sobre toda a criação. E aí você olha toda a tecnologia que tem aqui, realmente, grandes mentes, na verdade, não foi só uma pessoa, né? Mas podemos desenvolver ciência, tecnologia, áreas de conhecimento, com certeza, tá bom? Salmo 19. Não vou esgotar esse salmo, ele é muito rico, inclusive, provavelmente no site, ou deve ter o áudio da pregação do pastor Henrico Pasquini, ele pregou esse texto aqui, muito bem, tá? Mas só para a gente tirar alguns insights desse texto com relação, nós podemos desenvolver ciência e um pouco como fazer isso, tá bom? Vamos ler? Vamos ler primeiro do 1 ao 6. Aí o que a gente aprende sobre educação, ou sobre o desenvolvimento de ciência, a cosmovisão cristã que a gente deve ter, olhando para a educação. Do 1 ao 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem curso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor.
Versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que a gente aprende aqui? Primeiro, se a gente deve dominar, sujeitar, subjugar toda a criação, primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus criou todas as coisas, né? E aí quando a gente olha para essas coisas, a gente deve olhar o Criador que está por trás dela, né? Então a criação ela é procedente de Deus, procede de Deus. Tá? Então, quando a gente está exercendo alguma profissão, quando a gente está desenvolvendo algum tipo de ciência, de tecnologia, seja lá qual for a sua área, a gente deve ter em mente que com aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está mexendo, aquilo ali procede de Deus. Tá? Toda a harmonia, a gente vê a questão do sol, né, o dia, a noite, né, toda essa harmonia que há nesse sistema onde a gente vive, esse universo, né, tudo isso é determinado por Deus, né, por um Deus que é o Todo-Poderoso e Ele é soberano. Tá? E Ele tem domínio sobre toda a criação. Certo? Se Ele criou, normalmente se eu crio uma coisa, aquilo é meu. Né? Deus nos criou, nós somos dele. Ele faz o que Ele quiser com o que é dele. Tá bom? Então, Ele tem domínio sobre toda a criação. Só que esse domínio, segundo Gênesis 1:28, ele é outorgado, ele é delegado, tá bom? Ele passa a ser mediado em alguma medida com a gente, para a gente, né? Nós, seres humanos aqui na Terra. Deus, então, soberano, tem todo o domínio sobre toda a criação. Só que em Gênesis 1:28 a gente vê Ele delegando uma parte desse domínio para que a gente desenvolva, né? Para que a gente cumpra, então, exerça domínio sobre a criação. Certo? 1-6, então, Deus criou todas as coisas, Ele que sustenta tudo isso, a harmonia que existe é por conta dEle, Ele que determinou e Ele que está sustentando tudo isso, tá? E somos dEle, tá? Sendo dEle, então, Ele tem o domínio sobre nós, certo? 7-10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que o puro ouro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. A obra, o que a gente aprende aqui? Que a obra criativa do nosso Deus, ela está completamente associada à lei dele, tá? A lei de Deus. Aí quando a gente olha para a lei de Deus, no versículo 7, a gente vê que a lei de Deus ela é perfeita. Né? Versículo 8, a gente vê que ela deve ser obedecida, não só como uma obrigação, mas sabendo, como o versículo 9 e 10 traz a ideia, que ela é proveitosa, que ela é útil. A criação, né, o que acontece? A gente tem que fazer a relação, eles não são dois textos separados, é um texto só. Né? A criação, ela só pode ser compreendida com mais profundidade, com mais veracidade, quando nós a olhamos pelo prisma da lei de Deus, da palavra de Deus. Se nós olharmos por nós mesmos, pecaminosos, corrompidos como somos, chegaremos com conclusões erradas, no mínimo equivocadas. Né? Mas como estamos vendo, olhando para a palavra de Deus, nós certamente teremos conclusões absolutas, certas, perfeitas, verdadeiras e que são por demais úteis, tá bom? Então a criação ela só pode ser compreendida com mais veracidade, com mais profundidade quando a gente olha para a criação por meio da palavra de Deus. Tá? E aí então todo tipo de conhecimento natural que a gente pode ter, ou seja, qualquer tipo de ciência, de ensino que a gente pode desenvolver, ele não pode ser divorciado do conhecimento de Deus, ele não pode ser divorciado da vontade de Deus, ele não pode ser divorciado do propósito, né, de Deus. Então não pode haver divórcio do conhecimento da criação, do conhecimento do Criador. Tá bom? Todo pensamento, então, ele deve ser conduzido sobre as primícias e sobre as proposições, né, de quem é o homem natural, certo?
eu estou tentando me compreender a realidade com quem eu estou me relacionando, né? E aí então, eu não posso fazer isso pelo meu próprio coração, já que eu sou corrompido, né? Mas eu devo fazer isso por meio da palavra de Deus, da forma como ele se revela a nós, de maneira específica. Quando nós olhamos 11 e 14, eu estou esquecendo de colocar lá, né? Aí, a obra criativa associada à descrição da lei de Deus. E quando nós olhamos para o 11 e 14, vamos ler? Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro, ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, minha rocha e meu redentor. Isso, a relação, então, entre criaturas e o seu Criador vai impactar, então, na formação moral desse indivíduo e também no seu comportamento, né, no comportamento desse cidadão. Se o objetivo da educação são criar cidadãos perfeitos, né, o meio dele se aperfeiçoar é por meio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Criador. Deixa eu ver o que mais. Isso, outra coisa, a gente nunca pode desassociar a educação, tá, de alguns conceitos importantes. Por exemplo, correção / disciplina, versículo 11. A gente não pode desassociar também do conceito de pecado, que a gente tem no versículo 12 e 13. E a gente deve sempre, por meio de tudo que a gente faz, principalmente pela educação, ou também na educação, glorificar a Deus. Que as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Como eu falei, provavelmente as pessoas que desenvolveram esse celular, que eu estava aqui na mão, não sei quantos estavam realmente com as motivações adequadas, corretas, de glorificar a Deus por meio do desenvolver essa tecnologia. Né? Então, é um critério importante, não é só desenvolver tecnologia, desenvolver ciência, mas é com as motivações corretas. O versículo 14 fala, as palavras da minha boca, ou seja, que as minhas ações, né, a meditação do meu coração, que as minhas motivações, os meus anseios, eles sejam agradáveis a Deus. Então, é aquilo que eu faço e o porquê também eu faço, tá bom? Então, é isso aí, a relação das criaturas com o seu Criador impacta na formação moral, comportamental do cidadão. Podemos desenvolver ciência? Com certeza, certo? Mas a gente deve sempre ter em mente que toda a criação, já que a gente tem que dominar essa criação, ela vem de Deus, né? A obra criativa de Deus, ela não pode ser desassociada da lei desse Deus, né? E a relação, então, das criaturas com o seu Criador é que vai nortear, que vai formar, então, os padrões éticos, morais, né, e comportamentais desse indivíduo. Então, a gente pode fazer, mas a gente deve fazer com o propósito adequado, da forma adequada como Deus determinou, olhando com as lentes corretas, tá bom, gente? E uma terceira pergunta para a gente encerrar. O que de fato aperfeiçoa o homem? Deixa eu passar aqui. Isso, o que de fato aperfeiçoa o homem? E aí, mais alguns versículos, tá? Colossenses 1, 28. Vamos abrir lá? Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28. Vamos lá? Coloquei esse versículo lá no começo, né? Vou ler a partir do 27 para a gente ver um pouquinho mais do contexto. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos. A Ele quem? Cristo. Tá? Aconselhando. De que forma? Aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Né? O que aperfeiçoa o homem, então? É Cristo. Certo? Jesus Cristo. Somente Ele, tá bom? Tito 2, 11 a 14.
Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciada à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado em boas obras. Um destaque interessante que eu cito nesse texto. Versículo 12. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Essa palavra ensinando é, como é que fala? Uma derivação, na verdade é uma flexão da palavra paideia. Tá? Lembra a paideia? Um conjunto de disciplinas para que se alcançasse o homem perfeito. O que Paulo está falando aqui no Império Greco-Romano, ou seja, romano que tinha humanitas? Ele está falando que quem é que ensina, quem é que aperfeiçoa o homem? Quem? Versículo 11. Porque a graça de Deus, tá? A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? É ela que aperfeiçoa o homem, tá? É ela que vai, então, deixar tudo aquilo que a gente tem de mal, né? Impiedades e paixões mundanas, para que a gente viva o hoje, né, de maneira sóbria, justa e piedosa, ou santa, justa e piedosamente, né? Algumas versões trazem. Então, o que é que nos aperfeiçoa? Cristo, a graça de Cristo. Tá bom? 2 Timóteo 3,16. Só voltar umas páginas, tá? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e o pleno preparo para realizar toda a boa obra. Né? O que vai aperfeiçoar o homem, segundo 2 Timóteo 3,16? Exatamente, toda a Escritura, tá bom? Coloquei palavra de Deus, mas aí se quiser continuar seguindo Cristo, né? Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo, a palavra de Cristo, tá bom? É isso que transforma o homem. Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Né? O que vai aperfeiçoar o homem, então? Fazer que ele adquira a sabedoria, né? O jeito adequado dele enfrentar a vida. Quem? O temor do Senhor. Agora vamos lá para 19, 23. Só umas páginas para frente. Uma das justificativas que a gente ouve bastante para a educação, no nosso contexto brasileiro, 19, 23, isso, é que a educação, ela liberta. A educação vai evitar que você se enfie em ciladas, né? Por isso esse tanto de ONG no meio aí dos subúrbios, né, os bairros mais carentes principalmente, ou nos mais confins da terra, a fim de que levar educação para que eles tenham uma vida melhor e para que eles evitem o mau caminho, para que eles não façam besteira com a vida, né? Principalmente pensando em crianças e jovens. Mas olha só, 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o atingirá. Né? O temor do Senhor
né? Somente Ele que vai, então, fazer você compreender o verdadeiro sentido da vida e vivê-la da maneira adequada, né? A gente está o tempo todo buscando satisfação, encontrar sentido para nossas vidas. Nós só encontramos sentido para a nossa vida no temor do Senhor, somente em Jesus Cristo. E se você quer ter uma vida boa, não quer ficar se enfiando em rascada, eu falo isso para os adolescentes, tema o Senhor, né? E esse é o caminho certo, tá? Isso. Então, devemos desenvolver ciências, né, mas dentro da perspectiva correta de quem é o homem e dos propósitos do Criador. Né? Hoje a educação ela é pensada de maneira humanista, a resposta está no homem. A gente acabou de ver quem é o homem, pecador, né, miserável pecador, distante de Deus, desligado da fonte da vida, desligado do Criador de todas essas coisas, totalmente depravado e esperando a morte chegar, a sua punição. Certo? Esse é o homem, a solução pode estar nele? De forma alguma. Né? E aí, qual é a cosmovisão? Como que a gente olha para a educação? A gente deve olhar para a educação como o desenvolvimento desenvolver a educação pensando em obediência a Deus. Deus falou que a gente deveria dominar sobre todas as coisas. Mas aí a gente deve pensar o quê? Depois disso o homem pecou, se afastou. Aí o homem em Cristo, ele passa a ser aperfeiçoado, a imagem de Cristo começa a ser restaurada, e então ele passa a compreender as verdades de Deus, né? 1 Coríntios 2,14 que a gente leu, que não é pertinente ao homem natural, a nossa mente passa a ser transformada. A gente viu a cosmovisão que impera hoje sobre educação, ela foi construída durante séculos, milênios, na verdade. Né? E aí o que acontece? A cosmovisão cristã, ela deve ser algo que ela deve estar sendo constantemente transformada, ensinada, né? E aí fica a importância tal da vitamina BO, que a gente fala, né? Bíblia, oração. Tá? Leia a Bíblia, faça oração, se aprofunde no conhecimento de Deus, para que você possa cada vez mais compreender Ele, para que você possa cada vez mais compreender quem você é, para que você possa cada vez mais compreender o meio que você está inserido. E seja qual for lá o meio que você for, a lente que você quiser, na verdade, a esfera mais específica que você quiser observar, que nem a gente está falando de educação, faça por meio das lentes de Cristo, tá bom? Então, o que acontece? Diante disso, né? Você como profissional, busque se esmerar, se desenvolver na sua profissão, tá? Mas sempre com a mente sendo guiada, eu estou fazendo isso para glorificar a Deus, eu estou fazendo isso para agradar a Deus. A educação, ela realmente é um tema que, de fato, é importante. Né? Ela vai ajudar, né, a gente cumprir esse mandato cultural, a gente dominar sobre toda a criação. Mas ela não é o fim, tá? Ela não te atribui justiça. Você não vai se tornar mais santo ou aceito por Deus por simplesmente você conhecer coisas a respeito da criação. O que você precisa realmente é o conhecimento do Criador. Tá? Então, seja lá onde você esteja envolvido nesse processo de educação. Tá? Seja você estudando, seja você dando aula, seja você acompanhando os seus filhos, sobrinhos, netos, seja você sendo aí o agente educador, tá? Sempre lembre de fazer o processo de educação da perspectiva bíblica, tá bom? A educação não vai resolver o problema do homem. O que vai resolver o problema do homem é Jesus Cristo, tá? O conhecimento de Deus é importante para que a gente saiba quem é Cristo, mas não é só o conhecimento de Cristo, mas é o próprio Cristo. Não é só uma lenda, não é só uma história, não é só um registro, mas é uma pessoa, tá? Ele é Deus, e é Ele que aperfeiçoa, só somos aperfeiçoados em Cristo, né? Não é simplesmente valores morais, não são simplesmente conhecimento pelo conhecimento, tá bom? Mas é a própria pessoa de Cristo, certo? Então, quando a gente pensa em educação, a gente olhando para a televisão, a gente deve colocar nosso joelho no chão e orar. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Né? Tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia de mim, né, que estou envolvido nesse processo. Né? Que a sua palavra, ela realmente me transforme. Né? Aos pais de crianças, adolescentes, incentive, tá bom? Os de jovens também, né? Incentive, tá bom? A leitura da palavra. Tá? Incentive momentos de oração. Eu tenho falado com eles, com os adolescentes, momento devocional.
Estou mandando mensagem quase diariamente para eles, 3, 4 vezes por dia, para lembrar eles, que eles falam que eles esquecem. Aí eu falei, se vocês esquecem, então eu vou lembrar vocês. Tá? E eles estão vendo que o problema não é esquecimento. Tá? O problema é algo que está dentro do coração deles. Incentive, tá? Porque na escola é uma lavagem cerebral. Tá bom? A gente deve trazer para casa, para o contexto da igreja, e realmente fazer uma lavagem cerebral. Tá? A diferença é que o mundo, a educação, da forma como ela é pensada, com a sua cosmovisão, a lavagem cerebral é com água suja. Daí, quando a gente traz para casa, a gente traz ele para o seio da comunidade da igreja, a gente está fazendo lavagem cerebral com água limpa. Tá bom? Incentive, tá bom? Você tem diversos assuntos, eles estão passando por diversas mudanças. Se você não fala, se você não incentiva ele a olhar para a verdade, tem alguém falando, e muito provavelmente essa pessoa que está falando não está falando a verdade. Tá bom? Então pensem, ajude, contribua. Né? O processo da cosmovisão cristã ela é construída, ela é um processo de transformação. Né? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me entendo, mais eu entendo a realidade que eu estou inserido, e quanto mais eu me conheço e conheço a realidade que eu estou inserido, mais eu tenho chances de obedecer, mais eu tenho chances de agradar a Ele. Eu falo mais tenho chances porque a gente lida com a nossa natureza pecaminosa, mas essa é a ferramenta que o Espírito Santo quer que você tenha para que você seja transformado, tá bom?